dia, boa tarde ou boa noite. Eu vou apresentar sobre a produção do biodiesel e coprodutos da disciplina de resíduos da produção de biocombustível, no qual é ministrada pelo professor Ulisses Magalhães Nascimento. Eu me chamo Pablo e vou dar início à apresentação. A primeira parte, para a gente falar sobre o biodiesel, a gente precisa definir o que é o biodiesel, o porquê que ele é importante e sobre a situação ambiental nacional e mundial no que justifica o uso do biodiesel e sua importância. O biodiesel ele vai ser um combustível renovável que ele é obtido a partir de um processo químico denominado transesterificação, que por meio desse processo, os triglicerídeos, que são obtidos de gorduras e óleos animais ou vegetais, eles vão reagir com algo primário, seja ele metanol ou etanol, que podem gerar dois produtos, o éster, que é o biodiesel, que é o principal produto, e a glicerina, que é um subproduto. E esse primeiro, ele também pode ser só comercializado como biodiesel, como já dito, que após ele passar por processo de purificação, para adequação e especificação da qualidade, para atender normas especificadas, onde ele é destinado principalmente à aplicação em motores por ignição por compressão, que é o ciclo diesel. O porquê que o biodiesel é importante? Ele é importante porque é, ele reduz a carga no aquecimento global, porque a queima desse combustível possui baixos índices de poluição, isso de teores de enxofre, de monóxido e dióxido de carbono. Ele também vai garantir emprego e renda a inúmeras famílias rurais, porque a produção de matéria vegetal e também da utilização de animais e gordura vai estimular a agricultura familiar. E em razão disso, vai desenvolver a agricultura de várias regiões produtoras de grãos oleaginosos, o que reduz a importação de petróleo de outros países e diminuindo a petrodependência que a gente tem mundial, de vários combustíveis fósseis serem majoritariamente fazerem parte da matriz energética mundial. E se produzindo em larga escala, os custos vão se tornar muito mais baixos do que dos derivados de petróleo. Como é a situação mundial e nacional? Em razão do aquecimento global, da elevação da temperatura média do planeta e da escassez gradual de combustíveis fósseis, além da busca de fontes renováveis, é necessário que se busque meios mais alternativos, que sejam menos poluentes e, consequentemente, tragam menos malefícios ao planeta. Então, se utiliza o biodiesel. E com isso, no Brasil, surgiu o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. O que é esse programa? Ele é um programa interministerial do governo federal que objetiva a implementação de forma sustentável, tanto técnica como econômica, dessa produção e uso do biodiesel, que tem um seu enfoque principal nessa inclusão produtiva e no desenvolvimento rural sustentável, tanto para geração de emprego e renda, como dito sobre a agricultura familiar. E quais são essas principais diretrizes do PNPB? Que é implantar um programa sustentável promovendo a inclusão produtiva da agricultura familiar, dar sustentos, ter sua parte social, esse plano, além da renda para gerar do planeta, gera emprego e etc. Garantir preços mínimos, qualidade e suprimento. Ou seja, a gente tem uma demanda de biodiesel, ele precisa ter qualidade, precisa ter um preço acessível à maioria para ser comercializado e produzir o biodiesel a partir de diferentes matérias-primas, seja ela oleaginosas ou resquícios de gordura animal, o que vai fortalecer as potencialidades regionais, porque a gente não vai ter a mesma disponibilidade de um recurso de matéria-prima para utilizar na produção de biodiesel e, consequentemente, a gente precisa alternar essas fontes. Quais são os projetos e parcerias que o PNPB visa e utiliza? Uma delas é a ampliação e qualificação da organização dos agricultores familiares na cadeia produtiva do biodiesel, seja pela formação de polos de produção. Ele fomenta o cooperativismo, ou seja, ele fomenta que várias pequenas agriculturas familiares, agriculturas pequenas, possam fornecer biodiesel suficiente, ter a produção suficiente em pequena escala para que, como um todo, seja viável. E também a capacitação dos técnicos envolvidos na produção do biodiesel, além da diversificação de produção de oleaginosas pela agricultura familiar, como disse,
fortalecer essas potencialidades regionais de plantas que são endêmicas ou plantas que têm abundância em determinado estado. E quais são esses outros? Ele apoia processos de produção de semente e muda de oleaginosa para a agricultura familiar, a constituição de bases de agricultura familiar e de informações sobre biodiesel, seja oleaginose, tecnologia e o mercado de biodiesel, além de pesquisas e estudos nas áreas agrícolas, industriais, econômicas, para a inserção econômica da agricultura familiar no biodiesel. Como que funciona a produção do biodiesel? A primeira parte que a gente tem em relação à matéria-prima de origem vegetal, a gente tem a plantação, a parte do agrobusiness, do agronegócio, onde esses grãos eles sofrem esmagamentos, têm o seu óleo refinado e eles passam por dois processos. Ou pelo processo de transesterificação, que é a produção do biodiesel, no qual vai reagir com álcool de cadeia curta, ou seja, ele é etanol e metanol, que vai produzir o nosso biodiesel e os seus coprodutos, que são a glicerina e a torta. E, consequentemente, depois da produção do biodiesel, a distribuição, vão ser feitas misturas, OB2 ou a mistura com diesel, que é 10%, tanto para o S10 quanto para o S500, e a distribuição para os postos. Ou esse grão que é produzido, ele é levado para refinarias, para a produção de hidrogênio, que formam frações de diesel, para a utilização de combustíveis. E como funciona esse fluxograma? A gente tem a matéria-prima, que são os grãos. A matéria-prima precisa ser preparada, no que vai gerar um resíduo, que é a torta ou farelo, que já é um coproduto. E vai ser removido o óleo. Esse óleo vai passar por esse processo de transesterificação com um álcool de cadeia curta, ou álcool metílico ou etílico, no qual vai ser utilizado um catalisador para aprimorar esse processo, deixar ele mais eficiente, no qual vão ser separadas duas fases. A fase leve vai se desidratar o álcool, que ficou rico em água, e vai para ser reutilizado no processo. E tem a fase pesada, que é o biodiesel, que vai se recuperar o álcool presente na glicerina, vai separar a, a glicerina e depois vai separar em resíduo e a glicerina que vai ser destilado. Das frações leves que ainda ficaram, ainda se vai recuperar o álcool presente no éster, que é o biodiesel, e vai se purificar esse éster para se comercializar o biodiesel puro. O processo de esterificação funciona da seguinte maneira. Como já dito anteriormente, a gente tem um triglicerídeo, no qual vai reagir com esse álcool de cadeia curta, que vai formar a própria glicerina e esses ésteres que são o biodiesel. Além de que o biodiesel também pode passar por um processo de craqueamento, que esse processo de craqueamento ele vai consistir na quebra das moléculas desse óleo vegetal, que vai levar à formação de uma mistura de compostos químicos, seja ele com propriedades semelhantes à do diesel de petróleo, o que pode ser diretamente usado nos motores convencionais. E essa reação ela vai ser feita em alta temperatura, funciona como as torres de destilação para o craqueamento, que já é feito com derivados do petróleo. E isso acima de 350 graus, que pode ser feito tanto na presença de um catalisador quanto na ausência dele. Quais são os coprodutos que são gerados? Já dito anteriormente, a gente forma a torta, que é no processo inicial, no qual tem uma prensagem, um esmagamento, uma moagem desse grão para a retirada do óleo, e a glicerina, que é produzida, é o subproduto, coproduto, depois do processo de transesterificação. E qual o benefício desse coproduto, da torta? Essa torta ela vai apresentar alto valor proteico. O teor de proteína pode chegar a 36% nas tortas feitas a partir de grãos de amendoim, quase 40% nas que são provenientes de mamona. Ela também contém fibras e diferentes teores do óleo residual, refletindo em diferentes técnicas que podem ser aplicadas na extração. Mas o destino mais comum que a gente tem para essas tortas oleaginosas é a utilização em alimentação animal como adubo orgânico, ou seja, não é jogado fora, é utilizado, é um coproduto.
no qual a gente pode ter outros resíduos também, como farelo de babaçu, de algodão, de dendê, de soja, que também pode ser utilizado na alimentação animal sem a necessidade de processamento prévio. Porque para a torta feita de a torta feita a partir da mamona, dos resíduos da mamona, ela tem alto índice tóxico, então ela precisa passar por uma desintoxicação, ela precisa passar por processos que retirem parte da ricina, substância essa que vai ser prejudicial aos seres que forem se alimentar, ou então for usado como adubo orgânico, no qual não é necessariamente benéfico. E essa torta de mamona também pode ser utilizada na geração de energia elétrica, tanto pelo método de gasificação das cascas das mamonas, no qual elas são queimadas. Isso, consequentemente, reduz o impacto ambiental nessas unidades de beneficiamento de biodiesel, no qual também pode ser utilizada essa torta na produção de biosurfactantes por um processo fermentativo nesse estado sólido, por bactérias Pseudomonas aeruginosa, o que pode utilizar como substratos sólidos os farelos de algumas oleaginosas que são utilizados nessa produção de biodiesel. Exemplo, a gente pode ter o algodão, a canola, o girassol e a soja. A glicerina. A glicerina ela é obtida pela reação de transesterificação de óleos vegetais, que é a produção do biodiesel, no qual ela vai apresentar impurezas como ácido, catalisador alcalino, que é utilizado para aumenta a eficiência do processo. Álcool não reagido, porque o álcool é utilizado em excesso na produção e, consequentemente, esse álcool em excesso não reagido ele vai ser uma impureza que precisa ser retirada. Os ácidos graxos, entre outros compostos que também estão presentes. Como o processo da purificação da glicerina é bastante caro, é oneroso, então é interessante que ela seja utilizada em processos que não dependem de alto grau de pureza, a comercialização. Mas isso não impede que ela seja purificada para utilizar, mas não é viável economicamente. Mas a glicerina ela tem outros meios no qual ela pode ser utilizada, diversos processos, como hidrogenólise, esterificação, a oxidação, a desidratação e a acetalização. No qual, para hidrogenólise, a gente tem os principais produtos como aqui a gente tem uma reação da produção do propileno glicol, no qual a gente tem a glicerina, que vai reagir com um catalisador químico ácido, vai formar um acetol, reage com o hidrogênio gasoso e forma um 2-propanodiol. Esse que também é chamado de propileno glicol, no qual ele tem propriedades anticongelantes, pode ser matéria-prima para produção de produtos farmacêuticos, alimentícios, cosméticos, detergentes, tintas, entre outras coisas. No qual também você pode usar esse propileno glicol na produção de fibras têxteis, de um poliéster, no qual se reage com ácido tereftático, no qual a gente tem esse tipo de material, que é bastante utilizado. E E tem diversos processos na produção tanto de propeno, a partir da glicerina, que foi desenvolvido há um pouco tempo, há uns 10 anos, o que se mostra a grande viabilidade para plásticos verdes na partir da cadeia de biodiesel, que são os plásticos reciclados, e também fibras para costura e etc. Em seguida, a gente tem a reação de eterificação da glicerina, que ela vai produzir diferentes compostos com polaridade menor, uma viscosidade menor e por consequência disso a gente vai ter uma maior volatilidade. Isso que faz que os éteres de glicerol tenham aplicação sobretudo em aditivos para combustíveis e solventes. Aqui a gente tem a reação, no qual a gente tem de novo a glicerina, no qual ela vai reagir com 3 grupos de hidroxila, mas isso no meio ácido que vai gerar esses éteres, no qual o glicerol, quando ele é eterificado, põe o buteno, um ou dois, 3 grupos hidroxilas da molécula de glicerina podem ser alquilados, gerando monos de triéteres de glicerina, dependendo das condições de reação e formação de algum desses produtos. Pode ser mais favorecida ou não.
E em razão, os produtos que podem ser utilizados, eles geralmente eles diminuem o ponto de congelamento do biodiesel, o que pode utilizar ele como aditivo. Em sua maioria, se pode utilizar biodiesel a partir de gordura animal, porque o ponto de congelamento chega em torno de 18 graus, o que causa um problema de fluxo do inverno nas demais regiões sudeste do país. Em seguida, a gente tem a reação de esterificação, no qual a gente tem um ácido carboxílico, isso no meio ácido, reagindo com a glicerina para produzir esses ésteres, onde a gente tem a produção tanto de mono, di ou triacetatos de glicerol, que são conhecidos como mono, di, triacetina, obtida pela reação da glicerina com ácido acético, em presença desses catalisadores ácidos. E eles podem ser utilizados tanto na indústria alimentícia, cosmética e farmacêutica. Em seguida, a gente tem o processo de oxidação, no qual a gente tem vários caminhos que podem ter em diversos compostos a partir da oxidação do glicerol, seja o gliceraldeído, ácido glicérico, ácido tartrônico, ácido mesoxálico, ácido hidroxipirúvico e dihidroxiacetona. Só que a dihidroxiacetona é utilizado em maior escala, no qual é utilizado em bronzeadores artificiais, além da produção de polímeros. E em seguida a gente tem a desidratação. A desidratação da glicerina são realizadas geralmente sob condições ácidas e em temperaturas elevadas, já que são endotérmicas. E o principal produto que a gente tem dessa desidratação da glicerina é a acroleína, que é um intermediário químico na produção do ácido acrílico e de aminoácidos como a metiotina. E a oxidação dessa acroleína produz o ácido acrílico, que é utilizado como matéria-prima na fabricação de polímeros superabsorventes, que são usados em fraldas descartáveis, tintas, adesivos e peças decorativas, entre outras aplicações. E por último, a gente tem um processo de acetalização, no qual essa reação de acetalização do glicerol com os aldeídos, elas podem ser importante rota de destinação de glicerina excedente, que no geral forma-se acetais de 5 ou 6 anéis com membros, que chega a ser utilizado potencialmente como aditivo no biodiesel, o que melhora as propriedades tanto do fluxo ao frio, como o ponto de névoa, que é um deles, no qual as moléculas vão se agregar formando os cristais, o que não é interessante para o biodiesel, e estes cristais deixam o biodiesel turvo, e o ponto de fluidez que é a temperatura que o líquido para de fluir. Então, o que a gente conclui disso? Que o biodiesel, ele, hoje em dia, ele é bastante utilizado. A legislação prega que no diesel, diz que no diesel que a gente utiliza, o S10 e o S500, no combustível ele é utilizado em 10%. Um estudo pretendia que se tivesse em 14% até o ano de 2025. No entanto, com as restrições governamentais, parou em 10%, que é o que a gente tem hoje. A gente tem um alto potencial para o uso desse combustível alternativo, dessa fonte alternativa de energia, além de que os coprodutos que são gerados, eles têm diversos meios, seja a torta para a produção de ração animal e adubo, quanto para a glicerina, onde a gente tem diversas reações, a gente tem diversos processos no quais pode gerar novos produtos. E isso torna altamente altamente interessante a produção do biodiesel e de seus coprodutos.